Pessoal, dando sequência às nossas orientações para o FUVEST, a gente está recebendo aqui hoje o professor Pipoca, um dos professores de Física do curso, e o Pipoca vai falar para a gente como que o aluno tem que se comportar nesse momento final para a prova de Física da FUVEST. Primeiro, bem-vindo, Pipoca, obrigado. Pipoca, o que você pode falar nessa reta final para o aluno fazer sobre a prova de Física da FUVEST? Bom, nessa reta final ele tem que descansar. Eu acho que é o mais importante, principalmente no sábado, dar uma boa relaxada, esquecer as apostilas, esquecer tudo. Por quê? Porque o que ele tinha que saber, o que ele tinha que aprender, ele já aprendeu, né? Então ele tem que ficar mais relaxadinho mesmo. Agora, em nível de... poderia até falar alguma coisa sobre o que a gente espera da prova. Isso. Qual tem sido a tendência da FUVEST? É uma tendência, né, gente? Porque a gente às vezes acerta, às vezes erra, mas acerta numa tendência, né? Então, eu acredito que na prova de Física sempre aparece uma questão de cinemática, uma cinemática básica, assim, né? Talvez eu tenho percebido que a FUVEST tem mudado um pouquinho o estilo da prova. De que jeito para que jeito? Com textos maiores. Antigamente ela era mais objetiva. Ela está indo quase com o Enem, sabe? Está contextualizando mais. Contextualizando, falando muita coisa e tal. Porque o aluno perde tempo lendo. Pegando um gancho, você acha que a prova da FUVEST de Física se diferencia bastante ainda da prova de Física ou Ciência da Natureza do Enem? Ainda se diferencia bastante? Olha, ela está se aproximando. Está se aproximando? Está se aproximando. O FUVEST está se aproximando do Enem, não o contrário. Não porque na verdade, se você pensar no Enem, o Enem antigamente era uma prova super básica. Sim. Hoje o Enem virou uma prova conteudista, rebuscada, com textos enormes para que você leia, e aí no final você tem uma pergunta simples. A FUVEST está se aproximando nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu tenho visto as últimas questões da FUVEST nesse nível, né? Por isso que eu sempre falo para o aluno assim, olha, você vai começar a ler, vai começar a olhar uma questão, antes de ler, olha as alternativas já. Porque eu falo, eu falo assim para os alunos, e não tenho vergonha de falar, FUVEST é concurso. Sim. Ou seja, você tem que fazer mais pontos que o cara do lado. Ponto. Jogar de acordo com as regras. Você entendeu? É isso que tem que acontecer. Então não adianta, ela não vai chegar, vai falar que você é mais inteligente, você sabe mais que o outro cara. Você tem um número de pontos que você tem que fazer. Eu sempre falo assim, olha, começou a questão, dá uma olhada nas alternativas primeiro. Sim. Porque elas orientam. Ou você vai até o final, assim, vê se você consegue perceber qual é a pergunta. De repente a pergunta é qual a velocidade? Na hora que você fala qual é a velocidade, é o que eu falo. Vai lá no seu HD, já vai puxar o arquivinho de tudo que tem de velocidade. Que vem no curso. E aí vem daquilo que a gente trabalhou durante o ano inteiro. Entendeu? Então eu acho que é importante você fazer isso. Agora, em nível de incidências. Isso, que é uma coisa que todo aluno quer saber, né? A gente não está aqui para adivinhar, esse não é a pegada do nosso curso, vou te falar mas a gente consegue falar de tendência. Tendências, em nível da física então. Cinemática básica. A parte de mecânica, trabalho e energia, ela tem aparecido sempre. Então são questões de energia que estão associados ou o trabalho de uma força de atrito, ou simplesmente usar os teoremas da energia mecânica num sistema conservativo, normalmente acoplado os sistemas isolados, que é as colisões, quantidade de movimento. Isso é básico, tem aparecido sempre, tá? Agora, existem também questões de energia, mas o consumo de energia elétrica, porque isso está muito na moda. São assuntos que estão aparecendo no dia a dia nosso, no cotidiano. Não é mais uma prova como foi muito tempo atrás, tipo uma pofeira, desapegada da realidade, uma prova do dia a dia. Então, consumo de energia, pode ser que apareça um consumo, uma comparação de energia elétrica com energia térmica, pode aparecer.
até consumo de combustíveis fósseis, de automóvel, por exemplo, gasolina, álcool, sei lá o que, com o carro elétrico que está aparecendo agora. Então, aquela expressão de potência, energia por tempo, você provavelmente vai trabalhar e não esquecer que o conceito de energia, a unidade de energia que é muito dado, que é o quilowatt-hora, que muita gente acha que é potência, se confunde e tal. Quilowatt-hora é consumo de energia elétrica. Agora, uma de termofísica aparece, né? Qual? Muito vai falar, né? Ótica, com certeza aparece uma de ótica. Ondulatória tem aparecido mesmo. E pode aparecer uma questão de eletromagnetismo, de campo magnético, associado à força magnética, etc. Regra da mão direita número 2, regra do tapa, para quem usa a esquerda, etc. Tem aparecido também. É de uma maneira bem geral. Agora, na parte mais importante mesmo, que eu acho, a parte de mecânica, por exemplo, é 30% da prova. 30%. E depois vem eletricidade com uns 20, mais ou menos. Aí distribui no resto. Tá. Vou fazer agora trazer para você o que os alunos me falam. Qual que é o impacto do raciocínio matemático para o aluno ter um bom desempenho físico? Você acha que isso atrapalha? Em qual medida? Se não atrapalha? Enfim, como é que você vê a questão da matemática na prova de física? Olha, eu vou te falar, no meu caso, no meu curso de física aqui que eu dou, e eu acredito muito também no Elcio, que faz a mesma coisa, que é outro professor aqui, a gente prioriza muito a parte conceitual. Então, o aluno tendo o conceito, ele já consegue ter uma ideia muito boa do que vai aparecer, tá? Algumas questões são qualitativas e o conceito resolve perfeitamente, vão ter algumas quantitativas. Essas questões quantitativas, às vezes, realmente têm uma matemática um pouco mais rebuscada. Mas não é uma matemática superior, é uma matemática meio básica, que eu chamo de matemática tico-tico, tá? Que é aquela coisa que você aprendeu tal. Às vezes encrenca para o aluno, às vezes potência de 10, às vezes encrenca para o aluno, transformação de unidade, às vezes encrenca, né? Mas eu acho que isso não é a prioridade de uma prova de física e a FUVEST tem mostrado bem isso, né? Vão ter questões que você vai ter que fazer conta na raça mesmo? Vai ter, mas não são muitas, né? E não é um impeditivo, então? Não é impeditivo. E aí é o que eu falo para eles, inclusive, né? Se é uma questão que você lê na prova e você percebe que você sabe essa questão, mas ela é uma questão que vai te dar trabalho, vai ter muita resolução, vai ter muito matemática para você resolver e tal, etc. Pula a questão. E resolve no segundo momento. Exatamente. Depois que, eu sempre falo, né? Eu acho que você tem que ler a prova inteira e já resolvendo a prova inteira. E já ir marcando, né? Tipo, pega a vareta, né? Já vai marcando essa questão, eu vou fazer depois. Porque agora vai me dar trabalho. Por quê? Se eu perco 15 minutos numa questão, mais na frente eu posso acertar 4. É o aluno... E é aquilo que eu falei, é concurso. O aluno tem que lembrar que uma questão de física vale a mesma coisa que uma questão de bio, de história. Então das 90 questões da FUVEST, se ele fizer 80, maravilha. Deve Foi para a segunda fase, né? Ah, professor, mas eu errei 10 de física. Dane-se. Exatamente. Eu vou ficar triste, mas na verdade a ideia é essa, né? Você ir para a segunda fase. Pipoca, para a gente finalizar, aqui na TP a gente tem 4 frentes de física, né? 2 aulas por semana de cada uma dessas frentes. A gente dá um conjunto de aulas ao longo do ano para o aluno de 120 aulas. Nenhum cursinho tem tanta aula de física como a gente, e a gente escolheu estrategicamente pensando no aluno de medicina. Como é que você vê esse conjunto de aula que a gente tem, né? Um vasto conteúdo, e as provas hoje em dia tem um número bastante pequeno, vamos dizer assim, de questões. Como que você vê essa relação entre o conteúdo que a gente passa e a quantidade de questões de cada prova? Então eu vou te falar, esse é um diferencial absurdo que a gente tem. Vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado mesmo, mas é a verdade. Porque com 4 frentes de física
eu faço um apanhado geral, conceitual do curso de física, de tal forma que esse número de aulas, que não é elevado, hein? Tá? É um número certo de aulas, né? Mas é maior do que todo o cursinho, né? Mas é a maior, exatamente, da maioria deles, né? Faça com que o aluno se sinta confortável para resolver qualquer situação que apareça na prova. Isso constrói o aprendizado dele. Então, por exemplo, se eu vou dar um curso, vou chutar, vai. Se eu vou falar sobre energia, por exemplo, se em outros cursos que eu já trabalhei eu dava em 4 aulas, eu dou em 8. E qual que é o benefício que se traz para o aluno? Pô, um aprofundamento do conceito absurdo. Além do que, a gente tem turma super reduzida, 15 alunos. Exatamente. E aí a a nossa aula rende muito mais. E o aluno pode se manifestar da maneira que ele quiser, porque é assim, né? Tete a tete, né? É o que eu falo, né? É quase uma família mesmo, né? Tete a tete, gente, isso aqui é o nosso decano, tá? Tete a tete, para quem não sabe, é pessoal, a gente conversa, a gente conhece os alunos pelo próprio nome, tá? Ele revelou porque que era o nosso decano aqui no cursinho. Mas esse número de aulas que a gente dá é fundamental para construir todo esse aprendizado, né? E aí a questão que se não aparecer tudo aquilo que a gente fez, mas foi o suficiente para ele criar um raciocínio físico para poder resolver uma outra questão. Perfeito. Pipoca, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos de boa prova, enfim. Bom, para os nossos alunos aqui, eu acompanhei o ano inteiro e eu falo assim, eu falo para eles isso, não é mentira, eles sabem. Eu fico orgulhoso do jeito, da maneira com que eles levaram o curso, a seriedade com que eles levaram o curso, o estudo, o esforço que eles fazem. Então, esse esforço que vocês tiveram o ano inteiro, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ser recompensados mesmo, né? Então, eu só quero que eu peço, né, que vocês fiquem muito tranquilos para domingo. Tipo assim, cara, eu fiz a minha parte. Eu tenho certeza que você vai se olhar no espelho e não vai ter vergonha de se olhar. Porque quando a gente às vezes sabe que não fez muita coisa, a gente tem meio vergonha, né? Ah, eu não fiz isso. Não. Vocês fizeram tudo isso. Então, desejo para vocês uma boa prova, que eu tenho certeza que vocês vão ter essa boa prova, pelo esforço que vocês fizeram. E vão para cima. Falou? Bom, gente, é isso. Obrigado, Pipoca. Pessoal, a gente volta em outro episódio conversando com outros professores a respeito de orientações da FUVEST. Lembrando que a gente tem matrícula aberta para revisão de segunda fase, revisão escrita, tá? Turma bem pequena, em que os professores praticamente pegam os alunos pela mão e ensinam a responder questões escritas, tá bom? Aguardo vocês no próximo episódio. Obrigado, Pipoca. Valeu.